Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa de unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Eduardo Mangione, executivo com mais de 20 anos de liderança nos setores de saúde, varejo, bens de consumo e e-commerce. Com uma trajetória internacional que inclui empresas como Procter & Gamble, CVS Pharmacy, RD e ePharma. O Eduardo se tornou referência em transformação digital, estratégia omnichannel, construção de marcas e inovação no mercado farmacêutico de consumo. Atualmente lidera a ePharma, conduzindo uma profunda transformação cultural e digital na companhia. Eduardo, que prazer te receber aqui. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, Lilian. Obrigada. Que currículo, quanta coisa para a gente conversar, inspirar e transformar o nosso ecossistema, né? Ajudar as pessoas, que eu acho que o importante do LPA e Você é isso, a gente deixar um legado, atuar em transformação, trazer histórias inspiradoras assim como a sua, para a gente contar aqui e transformar a vida de alguém. Que bom. Espero poder ajudar. Com certeza. E para a gente começar, eu queria que você contasse como é que você construiu a sua carreira sólida, passando por empresas globais, mercados que são assim extremamente competitivos. A gente até conversou sobre o papel do CEO aqui anteriormente. Como é que começou a sua história? Conta do Eduardo. Olha, rapidamente, acho que começa na minha infância. Eu, até os 12 anos de idade, meu pai era um grande executivo do Citibank. E a gente já tinha se mudado bastante. Então eu morei, até os 12, eu morei em 4 lugares diferentes, 3 estados aqui no Brasil e nos Estados Unidos por 4 anos. Então quando eu voltei para o Brasil, eu acabei fazendo faculdade, me formando, e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer na minha carreira, né? Eu não tinha um grande sonho muito bem definido. Acabei entrando em economia. Achei que economia era marketing, achei que era empreendedorismo, não era exatamente esse conceito. Mas, mesmo assim, né, desde o começo da minha carreira, eu me lancei em muitas coisas diferentes. Então, eu comecei minha carreira em vendas, né, que é uma coisa que eu não imaginava fazer. Sim. Foi super mal, e depois eu dei a volta por cima. Era um programa de 6 meses pela Câmara Americana, a AmCham. Então, eu fiquei em último lugar nos 2 primeiros meses, depois eu fiquei em quase primeiro lugar em quase todos os outros meses consecutivos. Então, aquilo me deu um pouco de bagagem. De lá, eu fui trabalhar num banco. Fiquei 1 ano no banco, programa de trainees também não gostei, não era exatamente o que eu queria. Do banco eu fui para uma consultoria, fiquei quase 1 ano na consultoria, abri uma empresa própria, então eu empreendi, fiquei 2 anos com uma empresa minha, teve aquela explosão, explosão da bolha da internet, então não deu muito certo naquele momento, e aí foi quando eu entrei na P&G, que começou uma carreira bem diferente, onde eu realmente me encontrei. Que interessante. Você fez um comentário aqui de comecei em vendas, né? Não foi fácil. Quando eu entrei na IBM, eu trabalhei na IBM por quase 16 anos, o gestor que me entrevistou, eu só falei para ele, eu só não quero ser vendedor. Assim, uma empresa de vendas de tecnologia, né? Por alguns anos eu fiquei na área de operação, mas ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tinha trabalhado antes vendendo CD da American Online no banco, e eu ficava em pé o dia inteiro, o salto doía meu pé, e eu fiquei meio traumatizada com o que era vendas. Mas depois eu entendi a importância de vendas. Eu trabalhei o restante da minha carreira, outros 11 anos dentro da IBM, foi só em vendas. E hoje eu falo sobre isso, eu atuo no segmento que a todo momento envolve uma venda, né? Claro. E a venda ela é muito importante. Hoje eu defendo muito o pitch, porque o pitch é vender alguma coisa, é você realmente um curto espaço de tempo, é justamente você apresentar o seu produto, o seu negócio, a sua empresa e fazer uma venda ali, seja de um posicionamento, seja venda comercial de algum negócio, mas a todo momento a venda ela é importante, né? E na hora que você traz essa virada de chave de, olha, eu fui mal, mas depois eu fui muito bem, porque você entendeu o que era, transformou, executou e mudou. E hoje, a todo momento, é uma venda. Não tenho dúvida. Ainda mais para quem trabalha em marketing, né? Marketing é uma grande venda, é uma venda massiva, né? Para um público muito grande. Então, venda para mim é a essência de uma operação, de uma empresa, de uma ideia, é a venda, entendeu? Então, esse perfil venda, ele tem que estar em qualquer área. Concordo. Independente da intensidade que ele tenha, mas ele tem um objetivo, porque às vezes você tem o seu cliente interno, você tem o seu cliente externo. Exatamente. A todo momento alguém está vendendo alguma coisa dentro de uma corporação, gente. Seja vendendo a ideia do seu projeto, alguma mudança de transformação dentro da sua empresa, até mesmo vendendo um negócio ou o produto daquela empresa, né? Produto ou serviço. Mas que interessante. Você comentou da Procter & Gamble, né, da P&G, foram 13 anos. 13 anos. Só que atuando em diferentes países, Sim, né? sim. Principalmente olhando a América Latina. Sim.
conta pra gente quais foram aqueles aprendizados assim, mais profundos que você teve, que te ajudaram, né, a atuar com uma visão de liderança, a conseguir realmente tocar os negócios, porque eu acho que quando a gente olha culturas diferentes, não é muito fácil, porque tem desafios. Claro, claro. Então, pela P&G, eu atuei sempre para a América Latina. Então, eu fiquei 2 anos no Brasil e muito rapidamente eu fui lançado para o headquarters, né, da companhia que ficava na Venezuela na época, né? Tanto que na época até tinha amigos que falavam, poxa, mas você fez alguma coisa de errado, você vai ser mandado para Venezuela? Mas era uma baita de uma estrutura lá que via todo o país, né? Então, rapidamente eu entrei em contato com outras culturas e saí muito da minha zona de conforto. Mas aquele meu histórico lá atrás, de criança, eu sempre tive mais facilidade de me adaptar, de ser flexível, de aceitar desafio, de encarar coisas novas. Então lá, quando eu cheguei na Venezuela, por exemplo, eu estava com um time novo, eu não sabia falar espanhol, eu não tinha trabalhado nesses mercados, né? Quer dizer, só conhecia Brasil, não conhecia o resto da América Latina. E uma categoria completamente nova que eu fui trabalhar com papel higiênico, papel toalha, né, para esses mercados aí latinos. Então, assim, é uma disrupção completa, né? Então, eu acho que dos grandes aprendizados da P&G é essa abertura de você querer provar coisas diferentes, ter a curiosidade, se jogar, né? Nem sempre você está preparado para assumir aquela vaga ou aquele contexto, né, que está te circulando, mas essa atitude que a gente consegue desenvolver e ter, essa coragem, ela vai longe, né? E de lá, para você ter uma ideia, eu fiquei 2 anos e meio na Venezuela, depois eu morei 5 anos no Chile, morei mais 2 e meio no Panamá, e só depois de 10 anos eu voltei para o Brasil para assumir um canal, que também não era categoria, era outra coisa, para a América Latina, que era o canal de e-commerce. Foi quando eu me joguei. E você volta mais maduro, né? Quando você tem uma ambiência de outras culturas. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de atuar atendendo o Chile, já tive a oportunidade de conhecer o Panamá. E na hora que você vê, são visões diferentes, são lideranças que olham de uma forma diferente, então você tem que se adaptar. Eu lembro que a minha ida ao Chile, a gente atendia era um cliente que tinha uma empresa Brasil, que era Latam, mas essa empresa tinha sido comprada pela matriz do Chile. E eu fui fazer a reunião lá. E aí o pessoal já tinha me passado um briefing de que estava complicada a negociação, que os diretores eram muito difíceis. Eu fiquei pensando, era época de festa junina aqui no Brasil. E aí, cara, eu vou levar tudo que eu tenho aqui, ó. Levei paçoquinha, pé de moleque, sonho de massa. A degustação completa. A degustação completa. A gente chegou para a reunião, todos sérios, né? Porque cada um tem reunião, tudo. Claro. E aí começamos a reunião, eu falei, gente, aproveitando uma época específica no Brasil, vamos começar a reunião de uma forma mais leve, mais doce. Abri os doces ali, mudou Mudou completamente o rumo da reunião. o rumo da reunião. Porque eu acho que a gentileza, ela faz diferença. Não, eu não estou comprando ninguém, é uma gentileza, ninguém vai se comprar por um chocolate. Mas assim, acho que o ponto da preocupação de, olha, é um momento que está sendo no meu país assim, assado, tô trazendo aqui para vocês experienciarem, é diferente. Você vê isso na venda? Não, você sabe que você me perguntou um pouco dos aprendizados, né? Um dos grandes aprendizados é você ganhar confiança, porque você está num país que não é seu, você está falando uma língua que não é sua, você não é nativo, né? Então, quanto mais rápido você se interessar pela região, pelo país, pela cultura, mais rápido você ganha empatia das pessoas também, né? Nesse esforço de você querer contribuir, agregar valor. Então, isso é muito valorizado, muito, né? E isso eu acho que vale igualmente para equipes, né? Quando você tem uma equipe, o trabalho de um líder, né? Independente se ele é um gerente, se ele é um diretor, se ele é um CEO, é de servir. Perfeito. Eu estava com essa palavra aqui na minha mente para falar sobre o servir. Perfeito. Então o servir quer dizer você realmente entender a capacidade de cada um, as dificuldades de cada um, os pontos fortes de cada um e conseguir colocar, né, e tirar o melhor proveito de cada um. Essa é a grande verdade. Eu acredito muito no servir. Eu acho que a vida me ensinou e vem me ensinando que a gente tem que servir e para fazer parte da jornada. Não adianta você só estar querendo, você tem que servir. Eu gosto muito de falar sobre o netweaving, não sei se você já ouviu falar desse termo, porque eu não faço network, eu faço netweaving. E dali se geram conexões, pode ser que gere uma oportunidade de negócio comigo, uma oportunidade com outra pessoa, daqui a X anos, não dá para saber. Mas eu acho que a conexão, de você entender, de você ouvir o outro,
E servir, ela faz muita diferença, né? E ouvir tem muito a ver com isso, né? Ouvir, exato. Ouvir é uma das grandes qualidades que eu acho que as pessoas que progridem mais rápido na carreira, elas têm, não tenha dúvida. Essa preocupação de parar, de realmente escutar, de ouvir, incorporar, né, e trazer isso para o dia a dia. Perfeito. Ao longo da carreira, você transitou em multinacionais consolidadas, né? Principalmente olhando o cenário de transformação. O que muda quando o desafio deixa de ser crescer e passa a ser se reinventar? Boa pergunta. Crescer, ele é muito sobre consistência para você ganhar escala, né? Então você olha o mesmo negócio, talvez um canal diferente, mas é sobre a mesma plataforma. Quando você pensa em reinvenção, ele é completamente diferente, né? Eu acho que começa com coragem, né? Porque coragem de reescrever. E aí, obviamente, exige outros olhares, né? A coragem de você encarar o novo exige primeiro que você esteja preparado para assumir risco, né? Porque reinventar precisa necessariamente assumir riscos, né? Você desenhar cenários de o melhor jeito possível, hoje em dia, com muito dado disponível, né? Traçar esses cenários com os dados, entender um pouco da essência dessa venda que você quer trazer, para ver se existe um mercado de tamanho adequado para você. E se você traz de fato algum tipo de diferencial. Você sabe que eu também acompanho muita startup, eu gosto de me envolver muito com startups também. E um dos grandes erros que eu percebo é na formulação do produto. O PMS. Exatamente. Muitas vezes, a gente vê de Product Market Fit. Exato. Né? Muitas vezes, o time que está por trás daquele produto não aprofundou de maneira tão adequada para entender se aquilo lá realmente é uma grande dor e se tem gente disposta a pagar por essa dor. Então, se isso é bem feito, eu acho que, e dá trabalho, né? Eu acho que arriscar fica mais fácil. O retorno vem. Excelente. Existe algum momento específico da sua trajetória que você considera uma virada de chave profissional? Olha, eu acho que eu fiquei muito tempo fazendo algo muito parecido que é marketing, né? Então, várias categorias, vários países, assim, você aprende muita coisa, é claro, vários times e outros, cada uma com o seu desafio. Mas quando eu voltei para a parte de vendas, que foi essa última etapa na P&G, que eu assumi o canal de e-commerce para a América Latina, foi quando me deu muita confiança, né? Eu acho que ali foi um turning point, né, na minha carreira, porque eu achei uma coisa que eu gosto muito, em que eu incorporei uma metodologia, que isso é uma coisa super bacana. Aliás, fica a dica aqui para a carreira de muitos profissionais. Você tem que achar as metodologias, os frameworks para você trabalhar, porque isso te dá consistência, te dá credibilidade para ter um sistema de trabalho, né? E essa metodologia, ela significava a gente conseguir desenvolver os varejistas da América Latina mais rapidamente. O e-commerce estava começando ainda, estava engatinhando, muita gente não sabia, eu te falo, a maioria dos varejistas nem sabiam por onde começar, então eu queria fazer um programa de assinatura. A gente falava, calma, a sua busca nem está boa ainda, que é 80% do negócio está na busca. Esquece o programa de assinatura, vamos focar na busca, corrigir essa busca e tal. Então, com metodologia, né, você trabalha muito bem. Eu, dentro da P&G, trouxe essa metodologia e disseminava a metodologia por vendas, por marketing, para as categorias e, obviamente, externamente para os varejistas. E depois de um tempo, eu percebi que realmente, assim, eu estava com um domínio tão bom, eu estava conseguindo agregar tanto valor, que foi o momento que eu achei que era hora de sair da P&G. Olha que interessante, né? E você falou uma palavra mágica, que é vendas, que logo no começo a gente discutiu sobre isso. Exatamente. Todas as pessoas falam, não quero ser vendedor, porque acontece mesmo, a gente fica aquela coisa de achar que tá vendendo. Tem um certo preconceito contra vendas, né? Mas assim, todo mundo tem que ser vendedor, tem que ter essa veia vendedora. E a virada de chave estava ali, a minha também. Quando eu trabalhei na IBM, foram 5 anos eu trabalhando em áreas operacionais, atendendo o time executivo, suportando o time executivo, Brasil, América Latina. Chegou uma hora que eu falei, peraí, agora eu preciso ir para o core da empresa, que é a venda. E foi por onde eu passei 11 anos, liderei time de vendas, atuei em vendas. Aí eu fiz a mudança de carreira e dali eu comecei a ter um outro trend de crescimento. E a visibilidade acabou aumentando. E aí dali eu conseguia ter outras visões, porque eu comecei a atuar como CEOs de empresa, atender CEOs de empresa, entender outros modelos de negócio, conhecer sobre o ecossistema de startup,
E aí, nisso, eu olhei e falei, pera, aí mudou também. Foi onde eu tive uma outra virada de chave. Mas foi importante ter a outra parte também, ter aquela, como você comentou, do marketing. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que dá a base toda, mas eu acho que quando você faz uma mudança desse tipo e consegue dominar bem, eu acho que você cria uma confiança, uma credibilidade de conseguir influenciar muito positivamente outras pessoas em outras áreas. Quando acontece isso, realmente você sente o valor que você está colocando e agregando, e aí você cresce. Eu acho que isso foi a virada. Olha que conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui, só que agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa que está incrível com o Eduardo. Vocês viram quanto ele é inteligente, quanta bagagem ele traz, quantos insights importantes a gente está recebendo aqui. Mas
para vocês acompanharem ainda mais, Eduardo, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o aspecto de liderança, principalmente envolvendo o processo de transformação digital. Porque na hora que tem empresas como Onofre, CVS, RD, como que o comportamento do consumidor mudou no varejo farmacêutico? Essa é uma pergunta que assusta o varejo faz 10 anos, né? Aí eu vou usar uma frase minha na época de marketing, né, eu acho muito boa, que é follow the eyeballs, né? Sigam os olhos. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, você tem que estar onde o consumidor está. Esse é o básico, o entendimento básico da transformação digital. A transformação digital nada mais é do que o digital, o ecossistema digital, entrando nas nossas vidas e mudando o comportamento do consumidor. Então, desde que consome, como consome, aonde consome, né? Então, as marcas devagarzinho foram entendendo essas mudanças, né? Os varejos estão entendendo essas mudanças, só que isso exige muita mudança interna. O que as pessoas não enxergam, às vezes, do que é uma transformação digital, ela não é só uma transformação cultural da empresa, que também é um fator extremamente importante, né? Todas as áreas se unirem, entenderem, né, que o consumidor não está mais em um canal, né? Ele está em vários canais. A gente, inclusive, vou dar o exemplo da Onofre, naquela época que a gente era uma investida da CVS Pharmacy nos Estados Unidos, que é a maior farmácia dos Estados Unidos, e naquela época a gente era uma das farmácias que mais já estavam em e-commerce, né? Era muito grande aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a gente vendia 50% online e 50% nas lojas físicas. Então já era super agressivo a penetração. Mas quando a gente começou a olhar os dados e unificar o consumidor, que nem isso é unificado, né? É difícil unificar com sistemas antigos, sistemas legados, a gente entendeu que os consumidores que compravam em mais de um canal, ou estavam presentes em mais de um canal, compravam mais e com mais frequência. Então, esse foi um pouco talvez da base da gente justificar uma transformação digital. A gente falou, poxa, a gente primeiro precisa identificar que aquele consumidor que está comprando na internet ou na loja é o mesmo consumidor. Então, isso exige um investimento muito grande de recurso e de sistema para conseguir enxergar você em vários canais e dar essa atribuição, né? E depois, é claro, olhar um pouco, porque não é só o consumidor e o sistema, né? Depois é todo o portfólio, tudo que a gente oferece para os consumidores. Como é que você maximiza a sua oferta para aquele tipo de perfil? Então, a personalização veio logo em seguida, né? Mas é um baita desafio, porque mudar sistema é muito difícil. São sistemas de 20, 30, 40 anos de existência. Para migrar para um sistema leve, conectado, né, integrado em tudo, é um baita desafio. E olhando agora o contexto da inteligência artificial, porque assim, lá atrás, para identificar o perfil de usuário, que nem você acabou de comentar, né, nos olhos do seu cliente, seguir os olhos do seu cliente, do seu consumidor, não é fácil. Não. E hoje a IA, ela consegue perceber, inclusive, para o que eu estou pensando praticamente, ali, o que eu estou olhando, porque conforme a quantidade de visualizações, tudo isso ele consegue contabilizar e já saber qual que é o meu perfil. A gente está falando de um legado aí de 30 anos de ferramenta. A IA vai ser algo, ou já está sendo algo que está impactando esse mercado? Não tem nenhuma dúvida. A gente nunca produziu tanto, tão rápido e tão barato quanto estamos produzindo, eu diria que nos últimos 12 meses, no mundo. Então, antigamente, até arrisco a dizer que para mudar um sistema legado, a gente voltava lá para o legado e devagarzinho vai reconstruindo aquele sistema, né, modernizando aquele sistema, e é um processo muito demorado. Hoje, a gente abandona o passado e cria um novo com AI, muito mais rápido, muito mais moderno, já pronto. Então, a mudança é drástica e ela vai ser exponencial, cada vez mais forte. Olha que interessante, gente. Olha quantos insights valiosos ele está trazendo aqui. Porque na hora que a gente olha a inteligência artificial, a cada dia nascem milhares de empresas com o uso da inteligência artificial. O desafio é entender o que vai ser longevo dentro desse contexto como um todo, porque todo dia é algo novo. Eu, como investidora no ecossistema de startup, fico nessa luta com a IA, né? O que é mais promissor em tudo isso. E ele acabou de trazer um insight que vale muito. Ou seja, um processo que tinha lá uma durabilidade de tantos anos, um software, uma solução, foi parada e uma nova solução foi desenvolvida de forma muito mais ágil, substituiu e você está tendo mais resultado. Então, falta também aos empresários entenderem isso, de o que eu estou usando de potência da tecnologia
versus o que eu já tenho hoje, que muitas vezes não é só uma integração, é refazer, é começar do zero. Com certeza, com certeza. E, obviamente, a IA não é um milagre, né, econômico dos últimos tempos, mas ela vai ter um impacto muito grande. Ela já está tendo um impacto muito grande. Basta as pessoas terem curiosidade, quererem usar, né, começarem a adotar aquilo no seu ecossistema, mas nunca perder o que é essencial, que é a gente ter os negócios, ter as ideias centradas no consumidor, né? Porque não importa o quão tecnológico você é, quanta coisa linda você faz, se você não conhece o consumidor e as verdades do consumo, né, aí você pode ter um problema maior de qualquer jeito. Você acabou de trazer também uma outra visão aqui para mim. Que assim, hoje em dia, você falou do consumidor. Claro. Ele é uma pessoa física, né? A gente tem que olhar que a gente está falando com um ser humano. Quando o cliente, por exemplo, ele espera uma experiência física. Não fica só aquela coisa, estou só na internet, né? Eu acredito muito no digital, que é o físico junto com o digital. Como que você vê isso? Quais são os desafios que a gente encontra para poder implementar uma estratégia que seja omnichannel de verdade, mas que tenha esse digital, que tenha esses dois lados e não fique... Porque às vezes você está vendendo até para um avatar, porque Sim. se eu não tenho a pessoa ali, o meu consumidor físico acontecendo, atuando, como é que você vê isso? Assim, eu sempre sou a favor, eu sempre tive uma visão muito democrática da coisa, porque não é porque a gente hoje tem internet, tem e-commerce, que todo mundo compra online, né? Há 7, 8 anos atrás, o maior medo do varejo é que o varejo ia morrer. Era um apocalipse do varejo. Todas as lojas, todos os shoppings iam fechar e acabou. O que a gente tem que entender é que a gente está num momento de uma transição muito grande, né? De comportamento, de hábito. Mas essa transição, ela vai de uma geração de pessoas de 10, 20, 30, 40, 50, 60, até 80, 90 anos de idade. E você, mesmo assim, você sempre vai ter pessoas que preferem ter sua compra numa loja, né? Ter um relacionamento com uma pessoa, conversar com alguém, ou aquela pessoa que não quer nem saber, só quer comprar do jeito mais prático e rápido possível. Então, os perfis diferentes de compra e de consumidor, eles têm que ser tomados em consideração. Perfeito. Aumentou a complexidade, né? Mas no final, você conseguir comprar de um jeito fácil, rápido, fluido, isso não muda. Independente se é a loja, independente se é o e-commerce ou se é uma mistura dos dois. Tem que ter Os o dois UX do canais. mesmo jeito, a experiência do cliente tem que Com acontecer. certeza. E eu posso te dar um pequeno exemplo, até na época que a gente testou aqui no Brasil. Meu sonho era trazer a CVS para o Brasil. A gente conseguiu lançar umas 8, 10 lojas aqui, mas aí a CVS decidiu vender o negócio de farmácias dela aqui no Brasil. Mas alguns pequenos exemplos, por exemplo, a gente tinha uma gôndola com aqueles blisters, né, que você vende de farmácia, que você vende produtos para o estômago, antigripais, etc., que tem aqueles blisters muito pequenininhos, difícil de ler. E na gôndola a gente acabou colocando uma lente de aumento atachada na gôndola. Então, a pessoa, geralmente pessoas com mais idade, passavam por lá, não conseguiam ler, e aquilo lá era um apoio muito grande. Então, a gratidão da pessoa naquele momento do consumo, de conseguir enxergar o que estava comprando, como que era um pouco da bula que estava no blister e tal, e fazer a compra certa, era gigante. E você vê que era uma coisa tão pequenininha, dentro de uma experiência de loja, né, que é tão importante. Olha que interessante, né? Você fala de perfil. Por exemplo, os meus pais gostam de ir até a farmácia. E eu já compro tudo online. Eu vou pelo aplicativo, eu compro tudo. É difícil ir a uma farmácia. A não ser que seja um antibiótico, que mesmo assim dá para eu comprar online normalmente quando eu compro antibiótico, eu saí já do hospital e já estou precisando do antibiótico. Aí eu paro e tem que ser imediato. Mas se não, é tudo online. E é o lance do perfil mesmo, né? Perfil. E tem categoria. Tem categorias que você fala isso, mas tem outros, eu vou comprar uma roupa. Tem gente que adora comprar roupa online. Tem gente que fala, gente, não, preciso ver, preciso tocar, quero ver como veste, eu quero estar na loja, não quero perder tempo nem de receber em casa. Então, também varia por categoria. Olha que interessante. Né? E é interessante isso da categoria. Tem um outro comentário, semana passada, eu comprei 2 calças online, mas que eu já tinha comprado uma outra antes, que eu tinha testado, e ficou perfeita com aquela marca, com aquele modelo. E eu até falei pro meu marido, comprei essa calça online. Ele falou, nossa, você arriscou comprar uma calça online. Eu falei, não, mas tem lá um software de medida, onde ele já viu a minha medida, analisou o meu perfil, viu a minha idade, viu o meu peso, e aí sugeriu qual que era o tamanho de roupa que eu tinha que usar. Comprei, deu certo. Aí o que eu fiz? Comprei mais 2. Por quê?
Ou seja, o piloto já tinha funcionado. Claro. Agora, já foi porque eu preciso, já comprei mais 2 diferentes da mesma marca, porque a experiência foi boa. Sim, O UX foi bom. exato. E porque para mim o que é importante? A praticidade. Uhum. Mas é o perfil. E por mais que sejam produtos diferentes, mesmo assim, acho que o perfil do comprador ele vai testando, né? E aí, se as outras categorias forem se adaptando, cada vez mais a gente vai tendo possibilidade nesses segmentos. Concordo. É interessante. Esse segmento é desafiador, Bem mas desafiador, bem Mas tem desafiador. tanto espaço, né? Tanta coisa para se Eu acho que trabalhar. a gente ainda está em transformação, está no começo, né? Acho que as pessoas ainda estão testando muita coisa. Tá certo, a gente tem que testar, a gente tem que errar, a gente tem que ver aonde tem mais tração, onde tem mais aceitação. E eu acho que com AI a gente vai ter muita ferramenta para fazer isso até mais rápido, com mais dados. Agora, o setor de saúde e farmácia passou a ter mais protagonismo nos últimos anos, porque a gente está olhando muito saúde e Sim. tudo mais. Com a inovação da tecnologia, com essa inovação que está acontecendo, tecnologia, ela está redefinindo esse mercado? Porque você acabou de soltar um comentário aqui, poxa, nos últimos 12 meses a gente cresceu Sim. muito, né? Olha, hoje eu diria que a maior transformação desse mercado, tem algumas, né? Mas acho que o principal ainda é a tecnologia. Porque ele dá mais acesso, primeiro, né? As pessoas conseguirem encontrar as coisas, comprarem, comparar, quer dizer, escutar depoimentos. Tem muita coisa envolvida no processo de compra, na jornada de compra de um consumidor. Tem muita coisa envolvida. Então, a tecnologia vem para trazer isso de maneira mais democrática. Hoje em dia, todo mundo tem acesso, né? Antes de fazer alguma compra. Por outro lado, eu acho que ela vai abrir outras portas que começam agora com muita tecnologia, que é a aplicação disso, por exemplo, no que a gente sempre sonhou nesse mercado, que é um organismo é diferente de outro, né? A gente sempre trabalhou na doença e falou, tô com uma doença e preciso tomar um remédio. Há 10, 15 anos atrás, começou uma tendência no mundo diferente, de wellness, De wellness. né? Da gente estar bem, se manter bem. Por que só Cuidar antes, né? por que só se tratar quando está doente? Por que a gente não mantém, né? E isso abriu realmente uma indústria nova, crescente, gigante, pungente, que eu acho que é uma das grandes tendências do futuro ainda, que é realmente a gente conectar o nosso bem-estar, né? Para a gente continuar bem, estar bem e detectar pequenas variações da nossa saúde antes daquilo virar uma doença. E conseguir fazer alguma coisa sobre isso. Que é um pouco do que a ePharma faz hoje, que é o seu papel também ali, Exatamente. como CEO, trazer essa transformação de wellness através dos produtos e serviços que vocês têm para o ser humano. Se você quiser contar um pouco mais sobre isso, entrar em algum detalhe aqui para as pessoas conhecerem mais. Claro. A ePharma, a gente tem alguns negócios hoje, então a gente tem 2 empresas, na verdade, ano passado a gente separou. Tem uma empresa que a gente dá acesso a programas de suporte a paciente que tem doenças raras e complexas. Hoje em dia no Brasil, o Brasil é um dos poucos países do mundo ainda que as pessoas têm que pagar o remédio do próprio bolso. Esse modelo não existe lá fora. Boa parte dos países do mundo, você tem um subsídio, tem algum pagador. Então, por exemplo, os Estados Unidos, que o nosso modelo é baseado no americano. Lá, há muito tempo atrás, lançou, né, o que a gente chama de PBM, que é o Pharmacy Benefit Management, que é justamente as operadoras de saúde, né, os grandes planos de saúde, eles são obrigados a pagar o remédio para o consumidor final. E olha que interessante. Então, eles precisam de uma empresa para ajudar eles a encontrar, para entender se aquele consumidor que precisa daquele remédio, se ele é elegível àquele remédio. Então, se ele está com o plano de saúde dele em dia, se a receita médica dele é válida. E depois autorizar uma compra do medicamento para aquele consumidor. Ou seja, ou na farmácia ou entregar na casa dele, conforme isso for, né? A gente achou que esse modelo ia chegar no Brasil. Então, a ePharma nasceu com isso, com esse intuito. Como que a gente abre o acesso a medicamento com algum pagador institucional, que na verdade deveria ser naquela época o plano de saúde. Não aconteceu. Então, hoje o plano de saúde no Brasil ele é obrigado a pagar por remédios de alta complexidade. Então, câncer, nanismo, todas essas doenças mais raras, mais complexas, o plano é obrigado a pagar e a gente ajuda o plano de saúde a fazer todo esse trâmite, toda essa jornada e experiência com o consumidor. Por outro lado, os medicamentos crônicos, né, quando a gente tem doenças aí normais do dia a dia, a gente não tem um subsídio hoje do governo, né, nada muito claro. Então ele tem que sair do bolso e o gasto de saúde é oneroso para uma família brasileira, é difícil, né? Então a gente ajuda ao consumidor final através de programas de desconto de laboratório a ter acesso a descontos maiores nos medicamentos e também através de planos de medicamento que a gente
na verdade, vende para os RHs como se fosse um plano de saúde, em que a pessoa tem crédito em remédio para comprar todos os meses numa farmácia. E também tem uma coisa que eu vi uma vez que eu fui na Efarma, que eram vitaminas. Aham. Ou seja, a gente não está falando só de tratar da doença, a gente está falando de tratar do ser humano antes, né? Antes de ele ficar doente, de ter um cuidado com esse aspecto de como é que o meu corpo está sendo cuidado anteriormente, né? Até que eu não fique doente. Não que não vai ficar, mas... A gente tem programas de bem-estar, assim, bem instalados também. O remédio, ele é o último recurso, né? Então, primeiro é o bem-estar, né? Então, a gente, ano passado, lançou um produto muito bacana que chama Oxy, né? Ele tem um ecossistema muito grande, onde você tem acesso a muito conteúdo proprietário sobre o seu físico, o seu mental, o espiritual, para você se cuidar mesmo. Depois academias, quer dizer, todo o ecossistema que envolve realmente, inclusive vitaminas, minerais, suplementos, né? Que são, hoje em dia, quase que são obrigatórios para uma pessoa que já faz 40 para cima, né? Para suplementar, a gente sabe que é importante. Então, a gente tenta realmente ter essa abordagem de wellness primeiro, né, e trabalhar o wellness com o consumidor. E, é óbvio, quando ele precisa, quando ele tem uma doença, aí sim ele tem um crédito para usar o medicamento. Muito interessante. Você tem forte experiência com e-commerce, trade, marketing, ads. O que diferencia as marcas que crescem de forma sustentável hoje no digital? Olha, eu acho que primeiro tem a reputação da marca, independente se é digital ou não. As marcas precisam ser construídas. Isso não é fácil, isso não é para amadores, infelizmente. Custa, né? A gente chama de custo de aquisição do consumidor, que é o CAC. Hoje é um dos grandes vilões aí de quem quer criar marca, fazer algo diferente. É óbvio que o digital é mais fácil, né? Porque a gente consegue pagar um pouco menos do que era antigamente. Antigamente, você queria criar uma marca, você tinha que ir para a televisão. E televisão era muito caro, Hoje é um pouco mais acessível. Mesmo assim, né, você precisa na minha visão, de uma proposta de valor muito diferenciada, né, única. Você tem que rapidamente trazer para a mesa algo que vai ser reconhecido pelo consumidor, pelo comprador, aí voltando a vendas, né, como uma proposta que para ele faz sentido. Então, por que eu tô batendo essa tecla? Porque não importa o quanto você tem dinheiro para investir, que canal você vai colocar, se sua promessa, se sua essência da marca não fizer sentido, né? Então, por isso que eu até insisto sempre eu acho que a gente tem que gastar muito tempo, investir muito tempo na fabricação dessa promessa, entender bem essa dor, antes de sair, né, marketeando e colocando isso no ar, porque esse sim é um custo que é difícil dar retorno. Excelente, olha que conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui, mas agora a gente vai para o intervalo e já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Bossa Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Prima Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos,
transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos, a nossa conversa foi do Eduardo. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre saúde, inovação, sobre o futuro dos negócios. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouco sobre a E-Pharma, que hoje você está à frente da E-Pharma, você conduz a transformação digital e cultural dessa empresa. Na verdade, qual que é o principal desafio para liderar mudanças que envolvem larga escala, né? Porque não é fácil. Não, não é nada fácil. A E-Pharma é uma empresa hoje que tem mais de 400 funcionários, tem 26 anos de existência. Eu estou lá há 6 anos como CEO, né? E claro que transformação digital é um dos principais papéis, né, que a gente tem orquestrado lá. Eu acho que assim, quais são os 2 principais desafios que tem? Eu acho que todas as empresas sofrem disso hoje. Primeira coisa é como que você dá continuidade ao negócio tendo que transformar o negócio, né? Então é aquele velho ditado de trocar o pneu, né, com o carro andando. No carro andando, quer dizer, então eu tenho que dar sustentação ao nosso negócio, mas ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar em algumas frentes para transformar, para reinventar o negócio, porque hoje não tem negócio que sobrevive fazendo a mesma coisa por mais de 5, 10 anos mais, né? Os períodos estão encurtando, o mercado está muito dinâmico, está muito exigente, então a gente precisa estar na frente, e estar na frente significa reinventar, né? Testar coisas diferentes, rápida, ter o aprendizado, o que funciona, o que não funciona, né? E traçar essas outras rotas. Também significa trabalhar nas pessoas, né? Então, o papel de liderança, né, que a gente olha muito, é como que a gente garante que os nossos líderes, nossas pessoas, nossos e-farmers que a gente chama, né, eles estão preparados para a transformação também, né? A gente fala muito dos skills, Sim. né? Então, os hard skills não são o grande desafio, que é o mais técnico. As pessoas estudam, elas acabam aprendendo a parte técnica, mas principalmente quando a gente fala de líder, a gente tem que olhar muito o soft skill, e é um grande desafio, né? Porque hoje em dia, com essa mentalidade, infelizmente, que o mundo tem hoje, de mais imediatista, de tudo para ontem,
o soft skill e até o remoto não ajuda muito, né? O soft skill, ele é muito aprendido por observar, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse ditado, mas você aprende um pouco na sala de aula, né? Você aprende um montante a mais observando, e eu acho que a grande parte do aprendizado vem de fazendo. Eu Né? também gosto muito da execução, do fazer. Exatamente. E hoje a gente perde um pouco, é um desafio grande, porque o nosso modelo é híbrido, então a gente não está todo dia no escritório, né? Isso já atrapalha. E o soft skill não é algo simples de resolver, ele tem que ser aprendido com muita mentoria, muita proximidade, mas certamente é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. E você sentiu diferença com esse híbrido? Porque eu sinto as empresas vindo cada vez mais para o ambiente físico e saindo um pouco do home office, que antes era o contrário, né? Com a transformação digital, com a pandemia e tudo mais, ficou todo mundo indo em casa. Agora, para voltar, vem sendo um desafio, mas pelo menos os novos ciclos, os novos contratados, eles não têm essa maturidade do home office. Como é que está sendo para vocês? Eu acho que você tocou num ponto super importante. A pandemia, ela virou esse mundo de ponta cabeça, né? Mas eu olho muito como digital. Eu acho que ninguém tem a resposta certa ainda do que é mais efetivo, né? É presencial 100%? É remoto 100%? Se eu tivesse a resposta a bala de prata, eu já teria dado. Ninguém tem, essa é a verdade. Eu, pessoalmente, acredito no modelo mais híbrido. Eu acredito. Eu acho que aquele modelo de você acordar cedinho, estar na empresa muito cedo, pegar trânsito, né? Aí fica na empresa, tem N eficiências dentro de uma empresa de cafezinho, depois almoço, tal, reuniões para cá e para lá. É muito ineficaz também, né? Às vezes você de casa consegue produzir muito mais, num ritmo muito mais acelerado do que às vezes no escritório. Então, eu não acho que um modelo é certo nem o outro. Eu acho que o segredo e a dificuldade é o equilíbrio. Quando você precisa estar com as pessoas certas no espaço, porque hoje em dia o trabalho também não é individual, né? Tem um ditado muito legal que eu gosto, que é aquele que se você quiser ir rápido, vá sozinho, né? Se você quiser ir longe, vá junto. Vai junto. Então, hoje em dia é muito real. O trabalho ele é feito em equipes, né? Se a gente quer... Só que a equipe, geralmente, são algumas pessoas-chave que precisam se encontrar, estar junto, sentir o calor, trocar experiência, trocar ideias. E talvez isso não precise ser todos os dias. Talvez não, certamente não é todos os dias. Então, eu ainda estou aprendendo, é claro, né? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade intelectual para testar, para aprender, mas certamente a resposta não está em nenhum dos extremos, ela está mais ou menos nesse meio, de como você consegue equilibrar melhor os pratinhos aqui. Porque tem um outro aprendizado importante que é, se você não está com a vida pessoal bem resolvida, você não consegue ter uma vida profissional Perfeito, com seu potencial máximo, né? Sempre você tem alguma coisa te atrapalhando. Eu acredito muito. Você tem que focar no seu CPF, trabalhar o seu CPF para você conseguir ter um CNPJ bom ou atuar muito bem no CNPJ. Isso é importantíssimo. Mas, na sua visão, quais são os setores que vão liderar o próximo ciclo de inovação na área de saúde e consumo? Uma pergunta difícil, hein? Difícil, ó. Gente, a pergunta mágica, na verdade. O que ele responder aqui, ó, a gente já pode pensar se pode ser um negócio para ser investido. Nossa, Lília, eu acho que tem alguns que vêm na minha cabeça, mas tem outros que eu acho que nem nasceram. Adoro os que nem nasceram. Eu gosto desses. Outros a gente vai começar a ver a interposição de áreas que a gente nem imaginava, sabe? Eu acho que isso vai dar vazão a coisas inéditas, assim, no mundo. Por isso que eu acho que é uma época maravilhosa para estar vivo. Eu acho que a gente nunca teve uma época tão exponencial, tão transformadora, que nos deixa muito ansiosos. Já está aí o problema de saúde mental, né, que a gente está vivendo, imediatismo e tal, né? Mas provém disso. Eu acho que não dá para ficar parado, né? Mas respondendo a pergunta, eu acho que em saúde, o que eu vejo muito, eu acabei de voltar da China, inclusive, e para a China aí é um pouco futuro também, né? Você consegue ver algumas coisas interessantes lá. A gente tem uma briga muito grande no Brasil, principalmente, do que a gente chama de interoperabilidade. O que é essa palavra difícil? É mais ou menos o que aconteceu com os bancos alguns anos atrás, né? As fintechs, elas vieram e conseguiram fazer uma disrupção na regulamentação do mercado. Hoje, o dado financeiro ele é um dado democrático, né? Então, hoje, se eu quiser compartilhar meu dado financeiro com o banco A, o banco B, o banco C, eu posso. O dado é meu. Na saúde, ainda não acontece isso. Na saúde, a gente fez o mercado foi formado com interesses muito conflitantes e muito separados. Então,
O plano de saúde é um interesse com incentivos diferentes do que é os hospitais, as clínicas, que é diferente dos médicos, que é diferente do paciente, quer dizer, e da indústria. Quer dizer, se você olhar o todo, ele é um remendo maluco. Por isso que muitas vezes o que tem de tecnologia externa para resolver e salvar vidas, às vezes não chegou aqui, né? Com certeza. E o mais difícil é, eles não estão super conectados. Eles não conseguem operar juntos de uma maneira eficiente. Então, vou dar um exemplo muito prático. Hoje eu fiz um exame da coluna e um exame de fotografia, de foto de alguma coisa, de algum órgão e tal. Passou 6 meses, eu fui para outro médico e eu esqueci. E aquele médico não tem acesso àqueles exames, nem sabe que eu fiz aqueles exames, e ele vai pedir o mesmo exame. E eu vou fazer em outro lugar que não teve a conexão com aquilo que eu fiz. Então, Se você não faz no mesmo laboratório, você não tem o histórico. Eu sempre faço no mesmo para ter o histórico. que bom, mas assim, eu te digo que 90% das pessoas não, Sim. né? E isso é difícil, porque a gente perde o histórico, a gente tem diagnóstico muito mais demorado, pior, quer dizer, gera uma ineficiência completa no sistema, né? E às vezes você não precisa repetir os exames, quer dizer, tudo está envolvido, né? E aí deixa a saúde cara. Então, uma das grandes tendências, sem dúvida, é esse mercado de integrar essa tecnologia. Eu acho que aqui tem um mercado muito interessante para quem sai na frente e conseguir. É um baita desafio, mas tem um grande mercado. O outro, sem dúvida, é inteligência artificial aplicada né? Então, por exemplo, genômica. É um mercado que eu me interesso muito. A gente já tem muita coisa, a gente já fez toda a parte né, de mapeamento dos genes aqui do ser humano e tal. O que está na fase agora é de conseguir trabalhar com tanto dado para a gente conseguir personalizar tratamento. Isso é um sonho. O seu organismo é diferente do meu. Às vezes a dose que você precisa de um remédio é completamente diferente da minha. Às vezes o seu corpo trabalha muito melhor com um tipo de molécula e o meu de outra. Então, essa personalização do tratamento, né, em suas múltiplas esferas, sem dúvida, é um baita mercado também para o futuro, né? E no lado de consumo, eu acho que o que mais chama atenção agora, a gente está vendo bastante variação de e-commerce, né? Então, o e-commerce teve agora, tá tendo live commerce como uma chamada grande, que é o que veio da China também, que é esse e-commerce meio assistido por uma televisão, um apresentador falando mais do produto, você conseguindo interagir de alguma maneira. Mas está vindo o que a gente chama de agentic commerce, né? Um e-commerce que é 100% assistido pela inteligência artificial, entendendo melhor seu perfil de busca, de preferências, e sendo muito mais assertivo em te levar para uma jornada de compra, né, do que no passado. Então, são áreas novas, mas eu tenho certeza que... E-commerce eu não conhecia ainda. Não conhecia. Até tem uma startup que eu invisto, que eles estão desenvolvendo uma outra solução para ter um agente para ajudar no processo da venda, e ele está ali naquela jornada, mas não era dentro de um live commerce. Então eu acho que ainda vai misturar muita coisa, eu acho que ainda vai nascer coisas que a gente nem tem ideia né, que vão transformar, mas o importante é a gente estar experimentando, testando, né? É a época da criatividade, eu acho, agora que a gente tem essa capacidade. A gente não precisa mais ficar fabricando 2, 3 anos de sistema para poder testar uma coisa. A gente consegue testar a coisa agora em rapidamente. Horas. Perfeito. Bom, agora a gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou te falar algumas palavras, você pode me responder numa palavra ou em uma frase. Okay. Bom, liderança. Servir. Inovação. Prever o futuro. Saúde. Acho que a coisa mais importante que temos. Transformação. Foco na execução. Omnichannel. Não é consumidor. Eu ia falar que era o Eduardo. Estratégia. Execução. Consumo. Perene. Tecnologia. Parte das nossas vidas. Performance. Resultado. Futuro. É para construir. Excelente. Que conversa maravilhosa que a gente teve aqui. Quero te agradecer. Tenho um presente para te entregar, que é aqui dos nossos apoiadores. Deixa eu pegar aqui, o time vai me entregar aqui. Muito obrigado. Dá uma olhada aqui, preparado para você. Esse é um vinho da Finca Própria. A Finca Própria é o privilégio de você ter a sua própria vinícola. Você tem um terroir em Mendonça e através de uma propriedade compartilhada. É muito legal esse modelo deles. Inclusive, vi até com o meu nome. Exato. Esse foi customizado para você, com o seu nome, com o apoio da LPA e você, ao lado do nome do enólogo Antônio Mas, feito pela Finca Própria. Que bacana.
Posso abrir o resto aqui? Pode. Esse é um presente enviado para você pela Difat. É uma empresa que tem mais de 26 anos de mercado. Ela prepara peças específicas, ela manda já com o perfil do nosso convidado. Posso? Claro. Ficou bom, combinou. Adorei. Ela já ornou, né? Muito chique, o meu tá arriscado. Já vou substituir. Ai, que bom. Lindo. Obrigado. E também eu vou te entregar Dux Defender para te proteger contra coronavírus, germes, bactérias. Esse produto eu gosto muito de colocar no carro porque ele não tem a base de álcool, então ele é a base de cloreto benzoato, então não é perigoso, não vai pegar fogo no carro. Eu passo no volante, até bolsa. Eu uso para limpar as minhas bolsas porque você pode utilizar no couro. É fantástico. Eu vou falar, desde a pandemia eu não fico sem. E é melhor que álcool gel. Com certeza, porque o álcool ele evapora. Sim. Esse produto ele fica sobre a Ele fica, né? superfície. Muito obrigado. Que bacana. Que bom que você gostou. Queria que você deixasse as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Mais uma vez, quero te agradecer aqui. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra. Quem quiser me seguir é Eduardo Mangione, Duda Mangione no Instagram e Eduardo Mangione no LinkedIn. Tenho também um podcast de saúde, é um dos podcasts mais ouvidos no mundo hoje, e chama Oxigenando Ideias para a Saúde. Se alguém tiver interesse e está nesse mercado, eu recomendo. Excelente. Então acompanha aí as dicas do Eduardo, as informações dele aqui. E acompanhe também o nosso programa pelo nosso site www.lpaivocê.com.br, pelo nosso Instagram, @lpaivocê, pelo meu Instagram, @Lilian_Primo_Albuquerque. Eu também estou no LinkedIn como Lilian Primo Albuquerque. Acesse o QR Code que está aqui na tela, porque esse QR Code vai te oferecer um e-book gratuito que vai te ajudar no seu caminho, na sua jornada. E também você pode concorrer a prêmios. Então acesse o QR Code que está aqui. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.